Bem-vindo a mais uma aula deste módulo Caráter do Cristão. E esta aula de hoje é sobre integridade, a verdade diante de Deus e diante dos homens. Nessa aula você vai aprender como é viver em verdade diante de Deus e diante das pessoas, sendo coerente entre aquilo que você crê, entre aquilo que você fala e entre aquilo que você faz. Tudo isso com transparência, com retidão e temor ao Senhor. Amém? O salmista escreve no capítulo 51, versículo 6 o seguinte: Tu desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Davi ele escreveu esse Salmo 51 após ser confrontado pelo profeta Natã pelos pecados que ele havia cometido, tanto o adultério quanto o assassinato. Então, este Salmo 51, ele trata-se de uma penitência, de uma profunda confissão, um clamor por misericórdia da parte de Davi. Davi, ele reconhece que Deus, ele não se contenta apenas com a aparência exterior, mas que Deus, ele deseja de verdade o arrependimento genuíno e profundo do mais íntimo do nosso coração. Então, integridade tem a ver justamente com esse compromisso com a verdade. Integridade não tem a ver com perfeição. Ser íntegro não é ser perfeito. Ser íntegro é ter um compromisso com a verdade, especialmente quando ninguém está olhando. E essa busca pela integridade não tem a ver com você nunca errar, nunca pecar, nunca falhar, mas muito pelo contrário. Apesar dos erros, dos pecados e das falhas, existe em você um anseio, uma busca, um compromisso pela verdade. E o caminho para isso acontecer passa pelo quebrantamento e pelo arrependimento. Integridade é você viver diante de Deus como se não houvesse plateia alguma. Vou repetir. Integridade é você viver diante de Deus como se não houvesse plateia alguma. O Wayne Grudem ele afirma o seguinte: a santificação não é apenas a separação do pecado, mas é a conformidade ao caráter de Deus, que é luz, justiça e verdade. O pastor Walter também, ele afirma que o que você vive sozinho define quem você é diante de Deus. Então, aquilo que nós vivemos sozinhos define quem nós somos diante de Deus. Nós temos um exemplo muito interessante que é Jó. Jó, ele foi chamado por Deus de íntegro e reto, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à injustiça, ele foi achado diante de Deus como um homem íntegro e reto. Em contrapartida, nós temos o exemplo de Ananias e Safira. Eles mentiram, aparentaram generosidade e foram julgados por falta de integridade. Isso é muito, muito importante você entender. A integridade não tem a ver com uma perfeição, mas tem a ver com essa disposição, esse compromisso para com a verdade. Independente da circunstância, independente da plateia de quem está vendo, crendo que o Senhor vê todas as coisas. John Stott declara o seguinte, que o cristão autêntico é alguém cuja vida privada e pública são consistentes, onde não há máscara. Imagine de forma prática para você visualizar melhor aqui durante a sua caminhada, durante a sua jornada, a sua trajetória. Imagine que existe um contador que ele seja cristão e ele se recusa a fraudar os números da sua empresa para favorecer o seu cliente, mesmo sob a ameaça de perder aquele contrato. Talvez ninguém saiba daquilo que está acontecendo, somente ele e o seu chefe, mas ele escolhe se manter em integridade, porque ele tem um compromisso com a verdade, ainda que isso lhe custe o seu emprego. Nós temos também um exemplo que nós lidamos muito bem, principalmente com crianças, com adolescentes, a respeito de trocos. Imagine um adolescente que recebeu um troco a mais no mercado e mesmo sabendo que ninguém havia notado o erro, este adolescente, porque foi bem educado pelos seus pais na palavra, ele decide voltar ao mercado para devolver aquele troco.
Ninguém havia percebido, mas ele sabia dentro dele que o compromisso com a verdade naquele momento estava sendo quebrado. Por isso ele decidiu fazer o caminho de volta e resolver aquela situação. Isso é integridade. Agora vejamos como que é a integridade de Cristo, tendo Cristo como modelo. Na primeira carta de Pedro, está escrito assim no capítulo 2, versículo 22. A respeito de Jesus Cristo. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Pedro estava escrevendo esta primeira carta para fortalecer os cristãos ali na região da Ásia Menor. Ele estava trazendo encorajamento para que eles suportassem os sofrimentos com esperança. Então Pedro, ele apresenta Cristo como este exemplo supremo de integridade diante da injustiça. Ora, Jesus ele foi íntegro mesmo sendo injustiçado, não reagiu nem com maldade, mas ele se entregou a Deus. A maior prova de integridade é permanecer fiel, mesmo quando seria mais fácil mentir. Vou repetir. A maior prova de integridade é você permanecer fiel, mesmo quando seria mais fácil mentir. Quantas vezes nós ouvimos isso no nosso cotidiano? Que nós mentimos por uma boa causa, a famosa mentira branca. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós vamos estudar de Gênesis a Apocalipse, quando nós vamos aprofundar na teologia reformada, quando nós olhamos para os pais da igreja, nós percebemos que a integridade, ela se mantém independente da circunstância e independente das consequências. Por quê? Porque trata-se de um compromisso com a verdade. A integridade de Cristo se revela na coerência entre o que Cristo era, o que ele dizia e o que ele fazia. Por isso, Cristo ele é o nosso maior exemplo de integridade. Mesmo sob pressão, mesmo sendo tentado em todas as coisas, Jesus Cristo ele se permaneceu puro, sem engano, sem manipulação, com um caráter aprovado diante do Senhor. O Wayne Grudem afirma o seguinte: Cristo foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Isso nos mostra que é possível vencer pela comunhão com Deus. Nós temos o exemplo de Jesus, que mesmo sendo inocente ali no Evangelho de Mateus, capítulo 26, capítulo 27, nós vemos que Jesus ele não retalhou diante dos seus acusadores, mesmo sendo inocente. Nós também temos o exemplo de Pedro, ao ser pressionado, ele negou Jesus 3 vezes, mas ele foi restaurado e se tornou um líder íntegro. A história de Pedro é muito bonita. Nós vemos alguém que foi chamado por Jesus, alguém que foi comissionado por Jesus, que andou com Jesus e em dado momento da sua trajetória, da sua caminhada, negou a Jesus. E nós vemos a misericórdia do Senhor sobre Pedro, trazendo restauração sobre Pedro, e então ele se tornou este exemplo de um líder íntegro. Agora vejamos na prática. Um funcionário é acusado injustamente ali no seu trabalho. Talvez você já tenha lidado com situações assim. Mas ele escolhe não mentir, ele escolhe não se vingar, confiando que a justiça pertence a Deus. Isso é muito interessante. Quando nós chegamos neste ponto de não querer fazer justiça com as próprias mãos, mas confiar que a justiça vem de Deus, isso aqui mostra um nível de maturidade um pouco mais elevado, que mostra um nível de retidão e de integridade, onde nós realmente confiamos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Então, neste momento, é importante nós enxergarmos a integridade não somente como uma característica, mas como um testemunho vivo, não somente interno, mas para o mundo. Amém? Olha o que Mateus, está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 16, o Evangelho de Mateus. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus ele falou essas palavras ali no Sermão do Monte, ou talvez você conheça como bem-aventuranças, boas aventuranças. Naquele momento,
Jesus tinha acabado de chamar os discípulos de sal da terra e luz do mundo. Então Jesus ele ensina como deve ser a conduta dos cidadãos do reino. Uma vida visível, honesta e santa que leva as pessoas a glorificarem a Deus. É essa integridade que se torna um testemunho para o mundo. O mundo pode rejeitar a sua fé, mas não pode ignorar a sua integridade. O mundo pode rejeitar a sua fé. O mundo pode rejeitar as palavras que saem da sua boca, mas o mundo não pode ignorar a sua integridade enquanto cristão. A integridade cristã, ela é um testemunho silencioso, mas tão poderoso, porque ela aponta diretamente para Deus, diretamente para uma cultura que não é dessa terra. Na verdade, é até uma contracultura, é algo totalmente oposto ao que se vive no mundo. Então, a integridade, ela aponta para Deus, ela aponta para a cultura do reino dos céus, ela aponta para este reino que é diferente. Portanto, se torna este testemunho para o mundo. Então, quando nós agimos com verdade, quando nós revelamos a verdade, na verdade nós estamos revelando que nós pertencemos ao reino de Deus. O nosso caráter, ele comunica muito mais do que as nossas palavras. Talvez você tenha tentado convencer as pessoas a crerem no Deus que você crê, mas talvez chegou o momento de você viver em integridade com um caráter aprovado, porque eles podem rejeitar a sua fé, podem rejeitar as suas palavras, mas o mundo não pode ignorar o caráter e a integridade que há na sua vida. Você crê nisso? John Piper, ele diz o seguinte: integridade é aquilo que você faz quando o que você acredita é desafiado. Você precisa escolher entre a cruz e a conveniência. Meu Deus do céu. Integridade é aquilo que você faz quando o que você acredita é desafiado e você precisa escolher entre a cruz e a conveniência, mesmo que ninguém esteja olhando. Daniel, ele mantinha sua rotina de oração. Vocês conhecem bem a história de Daniel, mesmo sabendo que ele seria jogado na cova dos leões. Existia uma integridade em Daniel que o fez permanecer mesmo diante de tentações, de oferendas, mesmo diante de situações adversas onde ele estava vivendo. Nós temos também o exemplo dos filhos de Eli, do sacerdote Eli, que eles estavam em uma situação que nós temos a narrativa ali em 1 Samuel capítulo 2, onde eles estavam desonrando o templo, prejudicando o testemunho de Israel diante das nações. Isso é muito sério. Então, estes são exemplos assim bíblicos e práticos para nós vermos a ação da integridade como um testemunho. Nós temos o exemplo de Daniel sendo um testemunho ali na Babilônia, e nós temos o exemplo dos filhos do sacerdote Eli sendo um testemunho ruim de Israel para as demais nações diante das nações. Nós estamos caminhando para o final dessa aula e eu quero dar mais 2 exemplos. Imagine um adolescente que sofre bullying na escola e ele não se vinga, mas ele mantém a sua integridade. Ele poderia muito bem viver aquela máxima do olho por olho e dente por dente, né, de se defender, de ir para cima, de ter alguma atitude ali. Mas ele escolhe fazer aquilo que é reto e justo. Procura uma coordenação, procura a secretaria, conversa com os seus pais, mas ele não paga na mesma moeda. Ele não exerce ali a sua justiça própria. Ele confia que o Senhor vai cuidar. E ele se mantém firme, ele não mente. Quantas vezes nós somos colocados em situações em que nós somos pressionados a mentir para se adequar ao que está acontecendo. E é aqui que se manifesta a integridade, porque apesar das circunstâncias, das adversidades, das pressões ao meu redor, eu tenho um compromisso com a verdade, certo? Então você percebe que a integridade, ela é uma das virtudes mais escassas no nosso dia, mas também é uma das virtudes mais poderosas. Ser íntegro
é ser inteiro, tanto na vida privada quanto na vida pública. Deus honra quem anda com a verdade. No mundo que nós estamos vivendo, querido aluno, muito mais do que conhecer a verdade, é necessário viver e manifestar essa verdade. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre a paciência. Eu encontro você na próxima aula, onde nós vamos estudar sobre a paciência, esperando com confiança em Deus. A paciência, ela é uma continuidade dessas virtudes que formam o nosso caráter. Nós vimos aqui várias virtudes, a humildade, o amor, nós acabamos de ver agora a integridade, e a paciência, ela vai trazer esse fechamento, porque para ser íntegro é importante ser paciente. Então, eu encontro você na próxima aula. Lembre-se de trazer a sua Bíblia com você, porque você está em um seminário teológico do estudo da palavra, e lembre-se também de fazer anotações. Nós temos sempre aulões online, ao vivo, para você tirar dúvidas. Talvez a gente se encontre nessa aula ao vivo de Tira Dúvidas e aí você já anota as suas dúvidas para você trazer para nós. Então, vejo você na próxima aula, se Deus assim quiser, em nome de Jesus.